Boa noite, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é a continuidade do estudo dos direitos dos advogados previstos no artigo 6º e no artigo 7º lá do Estatuto da OAB. Na aula passada, vimos os 4 primeiros, o exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, a inviolabilidade do escritório, a ter a presença do representante da OAB quando o advogado é preso em flagrante no exercício ali da sua profissão. Vimos e o último é o direito do advogado de permanecer em pé ou sentado em qualquer local ali das repartições públicas, né? Então, vimos que é direito do advogado permanecer nas salas de audiência ali sentado ou em pé, da forma que ele entende melhor e mais confortável para ele, né? O item E, que é o próximo direito do advogado, diz respeito de que o advogado ele pode se dirigir aos magistrados nas salas e nos gabinetes de trabalho sem qualquer agendamento de horário, né, previamente marcado. Ele não precisa marcar horário para falar com o advogado, né? Isso tem muito a ver com a ausência de hierarquia entre advogados e juízes, e promotores, enfim. Os advogados eles podem comparecer independentemente do horário previamente marcado, né, ou outra condição, observando obviamente ali a ordem de chegada. Então, diz a lei que o advogado poderá, sem marcar horário, dirigir na sala de audiência para fundamentar oralmente ali o seu pedido em defesa ali do seu cliente, né, em um determinado processo ali, que é o que a gente chama de despachar a petição. Então, o advogado tem direito de despachar um pedido, despachar uma petição com o juiz, né, sem necessariamente marcar um horário. O juiz não pode exigir que ele marque o horário para falar com ele. Obviamente, se tiver uma audiência acontecendo, se tiver um julgamento acontecendo, o advogado vai ter que esperar esse ato processual anterior concluir, né, e aí sim ele conversar com o juiz, né, mas não há necessidade de agendamento do horário. O item F, o Estatuto da OAB prevê que o advogado pode usar da palavra pela ordem, né, em qualquer juízo, em qualquer tribunal, e essa palavra pela ordem é uma palavra própria dos advogados que serve para pedir a intervenção, para esclarecer algum equívoco, alguma dúvida, né, em relação ao que está acontecendo ali numa audiência, né, ou num julgamento, né. Então, se houver alguma ilegalidade sendo praticada, né, algum esquecimento por parte do advogado, né, algum equívoco cometido pelo juiz, pelo promotor, né, por qualquer órgão ali da audiência, né, o advogado pode ali usar a palavra pela ordem, né, claro, sempre com educação, com o respeito necessário, né, mas o uso da palavra pela ordem vai sempre ser concedido ao advogado, né, para afastar ali ou corrigir um erro material que influencia ali no julgamento, né. Não tem limite para a utilização dessa palavra. E o advogado, né, eh, durante ali o julgamento, durante uma audiência, ele verificar ali realmente uma situação importante que deve ser colocada, o advogado pode interromper o juiz com toda a cordialidade, obviamente, né, e falar, excelência, pela ordem, né, essa situação que está acontecendo na audiência está errada, né, excelência, pela ordem, a testemunha está olhando para o advogado para pedir informação, né? Então essas situações que acontecem na audiência serve o advogado tem que ficar esperto, tem que ficar ali atento na audiência para que se ele verificar alguma irregularidade, ele levanta ali utiliza a palavra pela ordem, né? É como se fosse um protesto, né? Ele protesta ali durante a audiência e fala para o juiz, excelência, está acontecendo uma ilegalidade aqui, expõe ali com cordialidade, com educação, e o juiz vai analisar o caso e vai tomar as devidas providências, né? Então, o advogado tem o direito de usar a palavra pela ordem, né?
E é dessa forma mesmo que os advogados fazem, né? Eles a, a, levantam a mão, né? Solicitam a intervenção com a utilização do trecho pela ordem, da expressão pela ordem. Tá? Então esse é o item F, né? Que fala dessa questão da utilização da palavra pela ordem. Né? O item G, a gente fala da questão do advogado ser publicamente desagravado. Né? Quando o advogado é ofendido no exercício de sua profissão ou em razão da sua profissão, o advogado tem direito de ser desagravado. Né? É o famoso que a gente chama desagravo, né? Ou seja, se um juiz, um promotor, um delegado de polícia, qualquer autoridade, né, ofender o advogado, né, no exercício da profissão do advogado ou em razão da profissão do advogado, ele pode ser desagravado. Né? Então, o desagravo ele tem previsão lá no Regulamento Geral da OAB, lá no artigo 18 e o 19, e ele é utilizado quando o advogado for ofendido, né, quando comprovadamente ele for ofendido, em razão do exercício profissional dele. Né? Seja ele no papel de advogado ou de até membro da OAB. O conselho da OAB, o conselho de ética da OAB, ele pode promover, né, essas situações para que o advogado seja publicamente desculpado. Né? Não que o juiz vai apresentar uma desculpa, mas a ordem dos advogados vai fazer um ato processual, um ato solene para mostrar que realmente houve uma ilegalidade, houve uma irregularidade, e está aqui a OAB para proteger a profissão, né, e deixar claro que ilegalidades e ofensas aos advogados não vão acontecer. Né? Então, como a lei fala que o conselho competente, né, o conselho é o local onde o advogado está inscrito e onde aconteceu a ilegalidade, ele pode promover, verificando uma situação, né, de ilegalidade de ofício, ou seja, sem a necessidade da provocação do advogado ofendido, né, ou a pedido ali do próprio ofendido ou qualquer pessoa que verifica ali uma ilegalidade cometida contra um advogado. Né. Então, o desagravo serve como uma declaração pública de que o advogado foi ofendido em razão da profissão dele ou no exercício da profissão dele. Já vimos aí nas mídias sociais, infelizmente, alguns advogados sendo ofendidos em razão da profissão dele, né, por juízes, por promotores. Há também advogados que também extrapolam ali na conduta de sua função também, né? Há pessoas éticas e antiéticas dos dois lados, né? Mas houve, infelizmente, já algumas ocasiões em que os advogados foram ali ofendidos no exercício de sua profissão. E quando isso acontece, a OAB toma a sua devida providência, né? É direito do advogado isso, de ser desagravado, né? E o termo desagravo é para tirar o agravo à profissão. Né? E o intuito da lei, do artigo 7º, parágrafo 5º do Estatuto da OAB, é exatamente garantir a dignidade da profissão. O advogado não pode, como uma função tão importante, né, uma profissão tão importante, até com cunho, até com cunho constitucional, né? A nossa profissão ela tem previsão constitucional, o advogado é estritamente necessário para a administração da justiça, né? Então, o advogado não pode ser ofendido no exercício de sua profissão. E se assim o for, a lei prevê a possibilidade do advogado ser publicamente desculpado, né? Publicamente ali a OAB deixar muito claro que houve uma ilegalidade praticada contra um advogado e isso não vai, não vai se tornar impune. Lembrando que a autoridade que ofendeu o advogado, né,
no exercício da sua profissão ou em razão da sua profissão, né, ele pode também ser processado criminalmente. Né? Não é que o desagravo vai tirar a responsabilidade criminal. Não. O juiz, o promotor, o delegado que ofenderam o advogado, eles também podem responder criminalmente pelo ato praticado. Né? Então, isso aqui tem bastante a ver também com a inexistência de hierarquia. Obviamente que nós, advogados, devemos respeito aos juízes, promotores, delegados, mas a recíproca também é verdadeira. Os advogados também têm que ser respeitados no exercício de suas profissões. Né? O item H a gente, diz respeito à obrigatoriedade, né, do advogado de se recusar a depor como testemunha em algum processo que funcionou como advogado de alguém. Né? Ou seja, o advogado não é obrigado a conceder segredos, né, aos, aos seus, dos seus clientes. Né? Então, a lei fala que o advogado ele pode se recusar a depor como testemunha em processo na qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado à sua pessoa ou a quem ele foi advogado. Né? Então, mesmo que quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, o advogado ele deve se recusar ali a depor contra, como testemunha contra o seu cliente, né? Ou contra quem ele teve um segredo revelado a ele, né? Por conta até da profissão dele. Né? O advogado, como a própria lei fala, ele tem o dever de guardar sigilo sobre os fatos que lhe foram confiados em razão da sua profissão. Né? Obviamente que esse sigilo ele não é absoluto, tá, gente? Ele é relativo. Né? O sigilo pode sim ser quebrado se a circunstância do fato de conhecimento do advogado constitui uma justa causa, principalmente no caso de ameaça à vida, ameaça à honra. Então, o advogado acabou sabendo que a pessoa cometeu um crime ou vai cometer um crime, né? Então, o cliente fala para o advogado, não, eu vou matar a minha mulher. Ele vai lá, né? Ele vai lá e mata a mulher dele. Nessa situação, o advogado ele pode sim, se figurar como testemunha, não, ele realmente falou, né, para mim, numa ocasião que iria cometer ali o homicídio à sua mulher. Então, o item H fala exatamente dessa possibilidade do advogado, né, de se recusar a depor contra o seu cliente, mas se eventualmente, né, a circunstância dos fatos que ele sabe pode causar um grave ameaça à vida de alguém, né, ou à honra, aí sim ele pode revelar o segredo, né, o segredo que lhe foi confiado por conta da sua profissão. Né. Obviamente também, se for para a legítima defesa, o advogado também pode revelar segredos ali dos seus clientes. Né. Mas caso contrário, não. A regra geral é que o advogado ele sempre deve se recusar a depor como testemunha em qualquer processo que funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com a pessoa na qual ele foi advogado. Né? Ou seja, mesmo que terminou o mandato, né, mesmo que terminou a procuração, quando ele não é mais advogado, todos os segredos confiados a ele não podem ser revelados, né, não podem ser utilizados aí, revelados. E mesmo que o juiz fala para chamar o advogado como testemunha, o advogado pode falar assim, pelo Código de Ética, eu estou me recusando aqui a figurar como testemunha, né, por conta que ele foi, o réu, né, do eventual processo foi meu cliente e eu não posso revelar esse segredo. Isso também acontece não só com advogado, com outras profissões. Um psicólogo, por exemplo. Né? O psicólogo ele fica sabendo de questões muito íntimas da pessoa. Então ele também tem por dever ético não revelar esses segredos. Né? Então esse item H é bastante importante, né? Fala de questões sigilosas, que o advogado ele pode sim e deve sim se recusar a figurar como testemunha contra o seu cliente ou contra o seu ex-cliente.
principalmente sobre fatos que ele ficou sabendo em decorrência ali do contrato de honorários da procuração ali outorgada pelo cliente ao advogado para defender os seus interesses. O advogado não pode expor esses segredos, mesmo em uma situação de um processo judicial em que ele figure como testemunha. Ele tem o direito, pela lei, de se recusar a testemunhar de fatos contra o seu cliente ou seu ex-cliente. A única ressalva a isso é se, em razão do segredo que ele sabe, configurar uma justa causa para uma ofensa à vida de alguém, ou à honra de alguém, ou até em defesa do próprio advogado. Né? O último item que a gente vai estudar hoje, gente, é o item I, que o advogado tem o direito de se retirar do recinto, né, ou seja, do fórum, né, onde ele esteja aguardando ali uma audiência, após 30 minutos do horário designado. Né? Então, ele chegou na audiência, o juiz não está, né, ele tem direito, ele tem que esperar 30 minutos o juiz chegar. Se o juiz não chegar, ele pode ir embora. Né? É o que a lei fala. Então, caso o juiz não se encontre presente no dia da audiência, no horário marcado, né, no fórum, claro, obviamente isso não configura se a pauta de audiências está atrasada. Tem 5 audiências na frente da audiência do advogado, né? E aí acaba atrasando as audiências anteriores. Ele pode esperar 30 minutos e ir embora? Não. Né? A lei fala que o advogado ele pode se ausentar em caso o juiz não esteja. É isso que a lei fala. Então, caso o juiz não se encontre, é isso que a lei fala. Caso o juiz não se encontre no fórum para a realização da audiência, né, desde que não se configure atraso nas audiências anteriores, né, o advogado pode se ausentar, ele só deve fazer uma petição protocolar no processo na qual ele ia fazer audiência, falando que ele se ausentou, ele se retirou do fórum em virtude do juiz, naquele momento, naquele horário, não ter ali comparecido. Né? Então, essa é uma situação, né, que alguns advogados alguns estudantes acabam se confundindo, falando o seguinte: então basta eu esperar 30 minutos, se a minha audiência não acontecer, eu posso ir embora. Não, não pode. É só no caso do juiz não ter ido no fórum. Né? Lembrando que agora, por conta da situação do coronavírus, né, gente, tem muitos. A maioria dos tribunais e dos fóruns estão fazendo audiências telepresenciais. Né? Estão fazendo audiências utilizando de sistemas telepresenciais como o Microsoft Teams, né, como o Google Meet e como outros serviços aí de audiências telepresenciais, né, sem a necessidade do advogado ir até o fórum, o que é muito bom, porque evita a necessidade do advogado ter que se deslocar aí de um lugar para outro, né, sem necessidade. Né. Ontem mesmo, né, eu fiz uma audiência aqui em São Paulo, né, só que o processo era em Limeira. Né, então o juiz estava lá na casa dele, a advogada da outra parte estava ali na casa dele, né, eu estava no meu escritório, né, e o representante da empresa dentro da empresa também. Então cada um ali no seu ambiente, né, por conta da questão da, da impossibilidade de presença de pessoas no mesmo local, né, essa necessidade de isolamento, né, pelo, pelos decretos aí estaduais e municipais, né, foi determinado aí algumas audiências telepresenciais, o que é muito bom. Né. Vamos ver até quando que vai essa necessidade de isolamento, mas isso é extremamente positivo para a advocacia, né, e isso deve manter aí nos próximos meses. Né. Mas voltando aqui um pouco no item I, né, que é o último item dos direitos dos advogados da aula de hoje, a lei fala exatamente isso, que o advogado, quando
ele vai até o fórum e o juiz não está, e ele tem uma audiência marcada, ele pode esperar durante 30 minutos. Se o juiz não aparecer em 30 minutos, aí ele pode ir embora, devendo simplesmente fazer uma petição e juntando essa petição no processo, falando que ele compareceu nesse dia e nesse horário o juiz esperado, passado 30 minutos ele não estava, né? Não foi até o fórum e consequentemente ficou prejudicado ali a audiência, né? Então, esses são alguns dos direitos dos advogados, né? Vamos continuar nas próximas aulas o estudo sobre a ética profissional, tem sempre uma lida na apostila, vamos discutir essas questões que sempre geram grandes perguntas, né? Grandes dúvidas, né? Que é a questão dos direitos dos advogados, né? Vamos falar de alguns exemplos aí em sala de aula perante o Microsoft Teams, então é importante que todo mundo leia a apostila, assista um vídeo para a gente discutir isso em sala de aula, tudo bem? Então por hoje é só, pessoal, obrigado aí pela paciência, pela presença aí nas salas de aula, por terem sempre assistido aí às aulas virtuais, né, e sempre estou aí à disposição para qualquer esclarecimento de vocês. Até logo, bons estudos!